Você já percebeu que saber a diferença entre certo e errado não significa agir corretamente? Qualquer um pode decorar regras morais, mas será que isso é suficiente para formar um homem de caráter? No vídeo de hoje, vamos falar sobre literatura e percepção moral. Essa ideia foi desenvolvida brilhantemente por Olavo de Carvalho, que nos lembra que as regras morais são gerais e abstratas, enquanto a vida é feita de situações concretas e particulares. O desafio, portanto, não está apenas em conhecer a moral, mas em desenvolver a percepção moral, algo que só acontece quando ampliamos nossa visão da condição humana. E para isso, nada supera a literatura de ficção. Quer entender por quê? Então, fique comigo até o final. Vamos começar com um problema clássico: a diferença entre moral teórica e moral vivida. As regras morais são fáceis de aprender. Os 10 mandamentos, por exemplo, podem ser memorizados rapidamente. Mas o que acontece na prática? O sujeito sabe que não pode mentir, roubar ou trair, mas, diante das circunstâncias, encontra justificativas para cada um desses atos. Santo Tomás de Aquino já explicava essa questão. As regras são universais, mas as situações humanas são particulares. Ou seja, a moral, na vida real, exige julgamento. O problema é que muita gente não tem o menor treino para isso. E o que acontece? Criam-se sistemas de regras cada vez mais rígidos, tentando transformar a moral numa fórmula matemática. Mas a realidade não se curva a regras rígidas. Um código moral pode ser decorado, mas agir com retidão exige algo mais profundo: a capacidade de enxergar a realidade de forma sensível e justa. Por exemplo, imagine um juiz que aplica a lei sem considerar as circunstâncias. Se um homem rouba um pão para alimentar os filhos famintos, um julgamento mecânico o condenaria da mesma forma que um criminoso que rouba por ganância. Isso seria justo? Certamente não. E é aí que entra a percepção moral, que depende da capacidade de julgar com humanidade. Agora, como alguém pode desenvolver essa capacidade? Como aprender a enxergar a complexidade da vida e agir com justiça? A resposta está na literatura de ficção. Olavo de Carvalho explica que é por meio da literatura que expandimos nosso imaginário e compreendemos diferentes situações humanas. Isso nos humaniza no processo e nos ensina a julgar com compaixão e senso de justiça. Cada um de nós vive uma quantidade muito limitada de experiências. Você nunca será um general romano comandando uma legião, um monarca enfrentando uma revolta ou um camponês do século XV lutando pela sobrevivência. Mas, através da literatura, podemos viver tudo isso e muito mais. Vamos pensar. Quando lemos Crime e Castigo, de Dostoiévski, experienciamos, junto com Raskolnikov, o peso da culpa. Percebemos como um assassinato cometido sob a justificativa de um bem maior destroça um homem por dentro. Essa experiência nos ensina mais sobre a destruição causada pelo crime do que qualquer código penal. As histórias nos mostram personagens com falhas, dilemas e conflitos internos, diferente da moral simplista que divide tudo entre bons e maus. A literatura nos obriga a entender o que leva alguém ao erro e como a redenção é possível. Vamos pensar em Rei Lear, de Shakespeare. Vemos um monarca que, por orgulho e vaidade,
expulsa a filha que realmente o ama e coloca poder nas mãos das filhas que o desprezam. Com o tempo, Lia percebe seu erro, mas já é tarde demais. O drama nos ensina sobre a cegueira do orgulho e o peso das más escolhas. Se você nunca leu literatura de verdade, sua percepção moral será superficial. Você verá o mundo como um manual de regras a serem seguidas mecanicamente. Mas se você leu Homero, Shakespeare, Tolstói ou Machado de Assis, aprenderá a julgar com inteligência e prudência. Um exemplo. No romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, nunca sabemos se Capitu traiu ou não Bentinho. O autor não nos dá uma resposta definitiva. Por quê? Porque na vida real, muitas vezes não temos respostas absolutas. Machado nos ensina a lidar com a ambiguidade, com um julgamento baseado em evidências frágeis, algo essencial para quem quer ter uma percepção moral aguçada. Se você ler bastante literatura, chegará à mesma conclusão de Northrop Frye. Os grandes modelos de todas as situações humanas já estão na Bíblia. Isso não significa que todas as histórias da Bíblia são apenas alegorias ou fábulas, mas sim que o livro sagrado contém os arquétipos fundamentais da experiência humana. Veja a história do filho pródigo. O jovem que desperdiça sua herança e retorna arrependido ao pai nos ensina sobre pecado, redenção e misericórdia. Esse tema se repete em inúmeros romances, de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, até As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. A literatura, quando bem feita, ecoa os ensinamentos bíblicos e amplia nossa compreensão sobre eles. E agora, o que devemos fazer? A grande lição de Olavo de Carvalho é clara. Se queremos nos tornar pessoas de caráter, não basta decorar regras morais. Precisamos desenvolver nossa percepção moral. E isso só acontece quando ampliamos nosso imaginário através da literatura. Se você quer se tornar um homem ou uma mulher capaz de julgar com sabedoria, comece a ler os grandes clássicos. Fuja da literatura rasa e das modas passageiras, esses best-sellers, sabem? Shakespeare, Dostoiévski, Machado de Assis, Homero, esses são os verdadeiros mestres da condição humana. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual livro marcou sua percepção moral? Qual personagem te ensinou uma grande lição sobre a vida? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio todos. E, inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando eu penso num livro que me marcou a minha percepção moral, eu lembro de Golovin. Gente, a Maria Kristner, aquela mulher é de uma moral que, ó, é de tirar o chapéu. Eu vou deixar aqui a capinha, eu estou olhando aqui para ver se eu acho onde ele está, se estava aqui, mas eu acho que ele está em algum canto aqui. Aí eu deixo a capinha aqui para vocês e deixo o link também aqui na legenda para vocês, tá bom? Fica a minha recomendação de dica de literatura que nos ensina a pensar sobre moral. Golovin, de Wasserman. É espetacular. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, manda para aquele seu amigo que também gosta de literatura, que também gosta de psicanálise, que também gosta de pensar sobre a vida. Vamos chamar todo mundo aqui para essa roda de bate-papo? Eu fico aguardando, então, você no próximo vídeo. Até lá!